Existe um tipo de jejum que faz os demônios fugirem em desespero, deixando para trás territórios que ocuparam por décadas. O inferno inteiro entra em pânico quando um verdadeiro servo de Deus decide jejuar com propósito. Enquanto muitos pensam que jejum é apenas deixar de comer, o mundo espiritual sabe que é muito mais do que isso. É uma declaração de guerra. É o momento em que o espírito do homem se levanta e diz: chega, eu não serei mais escravo da carne nem das forças que me oprimem. O inimigo teme que você descubra o poder oculto por trás do jejum, porque ele sabe que um cristão que jejua com entendimento se torna impossível de dominar. Há jejuns que não apenas quebram correntes, mas destroem fortalezas inteiras, arrancam raízes antigas de maldição e fazem o inferno recuar. E hoje você vai conhecer os 4 métodos de jejum que destroem demônios e fazem com que eles nunca mais voltem. O 4º método é o mais temido de todos, aquele que abre seus olhos espirituais e expõe os planos secretos do inimigo. Fique comigo até o fim, porque o que você vai ouvir pode mudar completamente sua vida espiritual e transformar sua guerra em vitória. O reino das trevas opera com uma estratégia simples, mas devastadora: manter os filhos de Deus presos à fraqueza da carne. É por meio das distrações, dos desejos e das preocupações diárias que o inimigo mantém muitos crentes espiritualmente adormecidos. Ele sabe que um cristão dominado pela carne é um cristão sem autoridade. Mas quando alguém decide jejuar de verdade, algo começa a mudar. O espírito se levanta, a carne se cala e o poder de Deus começa a se manifestar. O jejum é uma arma espiritual que enfraquece o domínio do corpo e fortalece a voz do espírito. Foi por isso que Jesus disse: esta casta de demônios não sai senão com oração e jejum. Ele revelou que há batalhas que nunca serão vencidas apenas com palavras ou boa vontade. Algumas prisões espirituais só se quebram quando você decide negar a si mesmo e buscar o poder do alto. O jejum verdadeiro é mais do que abstinência, é entrega total, é humilhação diante de Deus, é o grito silencioso da alma dizendo: Senhor, governa em mim. Quando isso acontece, o inferno se abala, porque o Espírito Santo assume o controle. Método 1. Jejum com oração intensa e adoração. O primeiro método de jejum que faz o inferno tremer é o jejum com oração intensa e adoração. Esse tipo de jejum não é passivo, não é apenas passar fome, é guerra espiritual em sua forma mais pura. Quando você jejua e ora com intensidade, algo começa a acontecer no mundo invisível. O seu espírito atravessa a carne e entra na presença de Deus. E quando isso acontece, todo o sistema de maldade que o inimigo construiu contra a sua vida começa a desmoronar. Satanás muitas vezes passa anos, até décadas, plantando coisas em sua história, ciclos de derrota, padrões de fracasso, opressões que se repetem geração após geração. Mas quando você se levanta em jejum e oração verdadeira, tudo o que não foi plantado por Deus começa a ser arrancado pela raiz. Foi por isso que Jesus declarou em Mateus 15:13: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Durante esse tipo de jejum, Deus não apenas corta as folhas daquilo que te prende, Ele arranca todo o sistema do mal pela base. Os demônios odeiam esse tipo de consagração, porque ela destrói anos de trabalho em poucos dias. Imagine, o inimigo construiu muralhas ao seu redor por muito tempo, mas um só jejum, com oração fervorosa, é capaz de derrubá-las todas. É nesse momento que cadeias se rompem, maldições são quebradas e o fogo de Deus começa a consumir tudo o que o inferno tentou erguer contra você. Por isso, quando você entrar nesse jejum, não faça orações frias ou repetitivas. Clame, adore, se derrame. Deixe o seu coração queimar diante de Deus, porque é nessa intensidade que o poder do Espírito se manifesta e o inimigo é obrigado a fugir. E quando ele vai embora, ele não volta mais. Método 2. Jejum com louvor e adoração contínua. O segundo método de jejum que abala o inferno é o jejum com louvor e adoração contínua. Poucos compreendem o poder que existe quando o jejum é acompanhado de adoração genuína. Enquanto muitos passam o dia tentando apenas suportar a fome, o verdadeiro guerreiro espiritual passa o dia exaltando o nome de Deus. Porque onde há adoração, a presença dele se manifesta. E onde a presença de Deus chega, os demônios não conseguem permanecer. A Bíblia conta, em 2 Crônicas 20, que o rei Josafá colocou os adoradores na frente do exército, e enquanto eles louvavam, Deus confundiu os inimigos. Eles começaram a se destruir uns aos outros sem que o povo de Judá precisasse levantar uma espada. Isso mostra que o louvor durante o jejum cria uma atmosfera que muda completamente o ambiente espiritual. Quando você canta, adora e exalta o nome de Deus, os céus se abrem e as forças das trevas se desorganizam. Durante o jejum, cada palavra de adoração é como uma espada no mundo espiritual. É por isso que o inimigo tenta te distrair, te deixar cansado, te fazer ficar em silêncio.
Ele sabe que o louvor é uma arma que ele não pode resistir. Em Atos 16, Paulo e Silas estavam presos e feridos, mas à meia-noite começaram a orar e cantar hinos a Deus. De repente, houve um terremoto, as portas se abriram e todas as correntes caíram. Isso é o que acontece quando o louvor se mistura com o jejum. As prisões do inimigo se abrem. Quando você jejuar, não passe o tempo reclamando ou apenas esperando o dia terminar. Transforme o seu jejum em uma celebração da presença de Deus. Cante, adore, agradeça. Mesmo que a carne esteja fraca, deixe o seu espírito forte, porque o louvor durante o jejum não apenas te fortalece, ele cria um ambiente onde o inimigo é forçado a fugir, e tudo o que estava preso em sua vida começa a se soltar. Método 3. Jejum de consagração e santificação. O terceiro método de jejum que o inferno odeia é o jejum de consagração e santificação. Esse é o tipo de jejum que vai além da comida. Ele toca a raiz do comportamento e da mente. Muitas pessoas acreditam que jejuar é apenas se abster de alimentos. Mas o verdadeiro poder está em negar tudo o que alimenta a carne. É quando você decide se afastar de tudo que te contamina espiritualmente. Músicas que te afastam de Deus, conversas inúteis, redes sociais, séries, relacionamentos e hábitos que alimentam o pecado. Esse tipo de jejum é o que realmente muda a vida de uma pessoa, porque cria espaço para que o Espírito Santo opere. Quando você silencia o barulho do mundo, começa a ouvir a voz de Deus com mais clareza. O jejum de consagração é uma forma de dizer: Senhor, eu quero que o teu Espírito molde o meu caráter e me transforme completamente. E é exatamente isso que o inimigo teme. Um cristão que se separa do mundo e se entrega totalmente a Deus. O diabo trabalha através das distrações, porque ele sabe que um coração dividido é fraco. Mas quando você se consagra, você corta o acesso que ele tinha à sua mente e à sua alma. É como desligar os cabos que o inimigo conectou à sua vida por meio dos desejos terrenos. Foi por isso que Jesus frequentemente se retirava para orar e estar a sós com o Pai. Ele nos deu o exemplo de que consagração é força, não fraqueza. Durante esse jejum, não se trata de quantas horas você aguenta sem comer, mas de quanto espaço você está disposto a abrir para Deus dentro de si. A consagração é o solo fértil onde o poder de Deus floresce. Quando você se separa do mundo, o Espírito Santo ocupa o lugar que antes estava cheio de distrações, e o inimigo simplesmente não encontra mais espaço para voltar. Método 4. Jejum para revelação espiritual. O jejum para revelação espiritual é um dos mais profundos e misteriosos. Ele não busca apenas bênçãos ou livramentos, mas a visão de Deus, a compreensão de coisas ocultas que o homem natural não consegue discernir. Esse tipo de jejum é para aqueles que desejam ouvir a voz de Deus com clareza, compreender seus propósitos e receber direção divina em tempos de confusão e silêncio. Na Bíblia, Daniel é o maior exemplo desse jejum. Durante 21 dias, ele se absteve de alimentos agradáveis e buscou o Senhor com quebrantamento. O resultado? O anjo Gabriel lhe trouxe revelações sobre o futuro de Israel, sobre o fim dos tempos e sobre a guerra espiritual nos céus. Daniel jejuou buscando entendimento, e Deus abriu o véu do invisível. Da mesma forma, há momentos em que Deus deseja mostrar algo a você, mas o ruído da vida impede que você perceba. O jejum silencia o corpo para amplificar o espírito. Enquanto o mundo se distrai com o barulho, o cristão que jejua entra no santuário do silêncio, onde o Espírito Santo fala com poder. Muitos homens e mulheres de Deus, ao jejuarem com esse propósito, receberam visões, sonhos proféticos, revelações sobre seu chamado e até advertências de livramento. Por isso, quando você entrar nesse tipo de jejum, não peça nada, apenas esteja disponível para ouvir. Prepare o coração, mantenha pureza e o Espírito de Deus te mostrará o que olhos humanos não veem. Todo jejum desperta uma batalha espiritual. O inferno se agita quando um filho de Deus decide negar a carne para fortalecer o espírito. Foi assim com Jesus no deserto. Enquanto jejuava, Satanás veio tentá-lo, oferecendo glória e poder terreno, mas Cristo respondeu com a palavra e venceu. Da mesma forma, quando você jejua, forças espirituais tentarão te enfraquecer, te distrair, te fazer desistir. Mas é nesse momento que o Espírito Santo te reveste com a armadura celestial. Cada oração é uma espada, cada renúncia é um escudo. O jejum não é apenas uma prática, é um campo de guerra invisível, onde sua fé é forjada e o inimigo é derrotado. Resista, porque quando o corpo sente fome, o espírito começa a lutar, e é nessa luta que o poder de Deus se manifesta. O jejum não é apenas disciplina, não é apenas privação de alimentos. O jejum é guerra, autoridade e libertação. Quando você jejua com propósito, oração, louvor, consagração e busca por revelação, você se coloca em uma posição que o inferno não pode resistir.
As correntes se quebram, as fortalezas caem e aquilo que te oprimia por anos desaparece diante do poder de Deus. Agora é o seu momento. Entre em jejum com fé, clame, adore, consagre-se e busque a revelação divina. Deixe que o Espírito Santo guie cada passo, porque os demônios que tentavam controlar sua vida não voltarão mais. Eles fugirão diante do seu jejum e da sua autoridade em Cristo. Se essa mensagem tocou o seu coração, escreva nos comentários: eu entrarei em jejum santo pelo poder de Deus, e compartilhe este vídeo com alguém que precisa dessa libertação. Prepare-se para experimentar uma vitória espiritual sem precedentes. Hoje, o inferno treme e você caminha em liberdade.